Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rosiane Chaves, sou aqui do Portugal Life e estou trazendo aqui hoje uma convidada muito especial para poder contar a história dela, de vida, por que ela está fazendo aqui nesse país, o porquê, se está valendo a pena para ela e para a família. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, deixe o seu like no final do vídeo se você gostar da história dessa menina que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então, eu vou começar por apresentar que é uma pessoa, já vou dizendo logo, que é uma pessoa super especial. Eu trabalhei com ela, tenho muito orgulho, muito agradecida que ela aceitou o pedido de participar aqui, poder abrir um pouco da sua história, né? Contar aqui para mim, para todos vocês, que eu sei que estão aí em busca de depoimentos de vidas que vão te ajudar, às vezes, na sua decisão, né? Então, eu quero que ela se apresente, né? Mais uma vez, obrigada por aceitar participar aqui com a gente. Se apresente aqui para os nossos, para a nossa galera. Olá pessoal, meu nome é Maria Aparecida, sou conhecida como Cida ou Cidinha aí no Brasil e aqui em Portugal como Maria. Tenho 34 anos, sou casada com o meu lindo, maravilhoso esposo Daniel. Nós somos casados há 16 anos, temos 2 filhos, Davi de 11 anos e Samuel de 5 anos. Nós viemos para Portugal porque nós queríamos mudar algumas direções da nossa vida, né? E tem os pós e os contras. E os fatores mais importantes que nos levaram a tomar essa decisão foram a questão de saúde, educação e segurança. Mas antes de falar a respeito dessas 3 coisas, eu quero dizer para vocês que o principal motivo de termos vindo para Portugal foi o fato de termos colocado diante de Deus. Muito bem, Cida. Foi isso. Quando nós estávamos pesquisando e nos apaixonando por Portugal, de longe, vendo os vídeos, inclusive vídeos da Rose e de outros... Ai, eu me sinto tão... Sim. Ai, meu Deus. E de outros youtubers brasileiros, mostrando toda a realidade de Portugal, mostrando os pós e os contras, né? E colocar diante de Deus, para a gente foi o fator de maior importância, porque nós temos, cada pessoa acredita em algo. Até quem diz que é ateu acredita em algo, porque acredita no ateísmo. E nós somos cristãos. E a nossa fé, ela está totalmente firmada em Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é por que você e sua família escolheram Portugal para poder morar. Porque, né, a gente sabe que tem muitos outros países, tanto na Europa, Estados Unidos, brasileiro, vai muito para os Estados Unidos, então, mas assim, a gente sempre tem um motivo, o porquê. Então, eu queria que você contasse aqui o porquê você escolheu. O meu filho mais velho, o Davi, ele é diabético tipo 1 desde 1 ano e 2 meses. Foi uma situação muito difícil para a gente, enfrentamos assim, momentos que eu não desejo a ninguém. Ele sofreu muito, porque ele quase entrou em coma diabético e na época faziam vários tipos de exame e deixavam essa questão da diabetes por último. Então eu levei a pediatra dele várias vezes e ela sempre foi descartando a possibilidade até que chegou num extremo que não teve como e foi quando a gente quase perdeu o nosso príncipe. Mas, para honra e glória do Senhor, ele está aí, lindo, grande, saudável, para nos contar a história. Graças a Deus. Então, quer dizer, você veio para cá atrás dessa qualidade de vida, pensando que o seu filho tinha uma doença crônica, né, que a gente pode dizer assim, e que aqui você conseguiu estabilizar isso. É isso então, né? Então, é porque assim, em Brasília, eu quero deixar bem claro que em Brasília ele recebia o melhor tratamento público possível, porque o Hospital da Criança José Alencar, de Brasília, é um hospital referência na América Latina em tratamento de problemas de saúde infantil, como diabetes, como câncer e algumas outras doenças crônicas. E as médicas e enfermeiras que o acompanhavam desde muito novinho são excepcionais.
mas é muito complicado um médico e um enfermeiro serem tão bons, mas não terem a possibilidade de passar aquilo que eles realmente querem para os seus pacientes, né, que seria o melhor tratamento. O melhor tratamento que há para diabetes tipo 1 no momento é a bomba de insulina, a bomba de infusão contínua. E o Davi tentou esse tratamento. Nós tentamos para ele de diversas maneiras e por vários fatores do Brasil que vocês já conhecem, o governo negou para ele. E pesquisando a respeito de Portugal, eu descobri que Portugal é o segundo país da Europa com maior índice de diabéticos. Então, obviamente, se é um país de primeiro mundo e é o segundo país da Europa com maior índice de diabéticos, não iria faltar medicamento e todos os novos tratamentos, né, teriam aqui. Essa é uma informação que eu não sabia, que é o segundo, né? Pelo menos quando eu estava pesquisando e quando viemos para cá, era o segundo país da Europa com maior índice de diabéticos. Atualmente eu não sei, porque como já estamos aqui e eu vou logo contar para vocês como está sendo a situação do meu filho aqui, eu não pesquisei mais a respeito disso, tenho que ser sincera. Ok. Depois que então, chegamos. mas você, então, desde que chegou, você tem tido um atendimento bom, perfeito, né? Perfeito a gente fala, não é? Então, é para falar toda a verdade. Toda a verdade, claro. Porque nós estamos aqui para isso, é para a gente quer saber levar somente a verdade, né? Quando nós chegamos aqui, ele começou já com o mesmo tratamento que ele recebia no Brasil, que era com as canetas, né, de insulina e as mesmas insulinas, que era a Lantus e a Humalog. Quem é diabético ou convive com diabético vai entender isso que eu estou dizendo, né, que é uma insulina de efeito lento e outra insulina de efeito rápido. Ele já fazia contagem de carboidrato, aqui em Portugal diz-se hidratos de carbono, e continuou com isso. Então o tratamento continuou o mesmo. Agora, a forma que ele foi recebido no hospital foi bem diferente, falando com relação à médica, né? Não foi, de maneira nenhuma foi uma forma ruim, só como eu digo, foi diferente, porque no Brasil tem muito mimo e aqui vão direto ao ponto. Mas hoje são muito nós práticos, já... né? São muito práticos. Hoje nós já estamos mais habituados a isso, né? E agora também a médica já o conhece bem melhor, então o tratamento já é mais, como é que eu posso dizer, mais próximo, né? E passamos sim por muitas dificuldades com relação ao tratamento. Ele em nenhum momento deixou de receber os medicamentos, os insumos, em nenhum momento. Mas o tratamento que a gente veio atrás, que foi a bomba de infusão contínua, demorou um pouco por conta da questão da documentação. Né? Então, ok. Então, vocês, sem a documentação, vocês não conseguiam esse tratamento, então? Se não. tem aqui uma pessoa que está assistindo a gente, que tem esse mesma doença, ela, então, não vai conseguir sem ela ter a documentação, então, sem ela ter residência, é isso? Então, tem um fator muito interessante aqui em Portugal. As leis costumam mudar muito. Isso. Eu queria que você explicasse bem. Então, como as leis costumam mudar muito... E hoje pode ser isso que a gente está falando, mas isso. daqui 2, 3 anos que alguém possa estar vendo esse vídeo, já pode ser uma coisa diferente, né? Exato. A questão do Davi foi por conta do número de utente. O número de utente é o que nós chamamos de número do SUS no Brasil. Digamos, é basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E ele não deixou de ser tratado, de forma nenhuma. Eles jamais vão deixar de tratar um paciente aqui. Ainda mais em um caso... Isso, ainda mais o caso crônico. Doença crônica, né? Não vão deixar. Só que, como o número de utente dele era o número que chamam aqui de esporádico, não era um número fixo, era um número provisório, ele continuou recebendo o mesmo tratamento até um determinado momento. Mas a grande diferença, que já foi algo que deixou o nosso coração assim muito contente, foi o fato da médica virar e perguntar: vocês querem que ele continue usando caneta de insulina ou vocês querem a bomba? Eu falei: doutora, nós viemos pra cá por conta da bomba. Nós viemos atrás da bomba, né? E a bomba lá no Brasil vocês não conseguiam.
Não conseguimos porque a bomba na época, não sei agora, mas na época custava em torno de 18 a 20 mil reais. Cada bomba? A bomba A é um bomba. aparelho, Ah, ok, parece ok. um Desculpa, celular. é porque eu sou mesmo leiga nisso. Não, não se preocupe, não se preocupe. Mas então, era um custo muito alto para o governo brasileiro, né? Então, para o governo doar a bomba, tinha que cumprir requisitos que era praticamente impossível. Então, a maioria das crianças que os médicos indicavam para a bomba de insulina não conseguiam por conta de toda essa situação. Mas aqui você pode optar. O governo ele te dá essa liberdade, né? O sistema de saúde te dá essa liberdade de você escolher. Então, independente de ser algo mais caro ou não, você tem a possibilidade de escolher. E antes que o Davi conseguisse o número, por isso que eu disse que cada momento a lei é de um jeito, né? Antes que ele conseguisse o número de utente definitivo, ele conseguiu a bomba. Chegou no final do ano, no final do ano passado, de 2019, e ligaram do hospital a enfermeira, que é uma pessoa maravilhosa, uma portuguesa, que eu tiro o chapéu. A enfermeira Célia perguntou, então, vamos colocar a bomba? E foi quando eu falei, vamos, agora! Essa questão da qualidade da saúde pública, né? A questão da educação, como eu venho da área da educação, eu posso dizer que a educação aqui é exemplar, né? Vai muito além da educação no Brasil. E eu venho de escola pública, mas os meus filhos estudavam em escolas particulares, e mesmo em escola particular, o nível aqui é muito mais elevado do que as escolas particulares lá do Brasil. Você acha que tem a diferença, né? Sim, tem a diferença. O meu filho também lá estudou em escola particular o tempo todo que ele esteve lá, né? Porque a gente morava aqui e depois a gente foi embora, né? E sempre que foi escola pública, depois também eu senti muito essa diferença, né? Igual você falou, que as pessoas às vezes perguntam, como que é a escola, como que é a escola, e a gente vê que aqui tem muito mais, eles dão muito mais importância, né? Mesmo Sim. sendo uma pública, igual agora, esse caso agora, né? Que a gente está tendo essa reclusão, as escolas tiveram que parar. O meu filho está estudando em casa, aposto que os seus também estão, Sim. né? Com certeza estão estudando. Mas os meus sobrinhos em Minas, eles vão perder o ano. Já foi dito pela escola que vão perder o ano, todos eles. Então, acho muito injusto isso, né? Porque é uma fatalidade que está acontecendo com o mundo inteiro, né? Então, eu acho que o país tem que estar preparado, e aqui a gente sabe que está preparado, né? Que aqui eles estão dando uma estrutura muito boa. Então, você acha também que os seus filhos nessa parte também estão sendo beneficiados? Tenho certeza, tenho plena certeza que foi o outro fator que nos trouxe para Portugal foi a questão da educação, né? Eu sempre quis oferecer para os meus filhos a melhor educação possível, por isso que mesmo trabalhando em escola pública, eu os coloquei em escola particular no Brasil, porque infelizmente, mesmo trabalhando em escola pública, a gente sabe que a gente não tem, assim como a saúde não tem os recursos necessários, a educação também não tem os recursos necessários para poder desempenhar da melhor forma aquilo que está proposto. Excelentes professores, muitas vezes, sem nem o básico, às vezes um giz falta. Eu digo isso porque eu venho de escola, então eu posso dizer isso com conhecimento de causa. Exatamente. Falta material, falta lanche. Quantas vezes na escola que eu trabalhava, porque eu não trabalhava em Brasília, eu trabalhava em Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília, quantas vezes nós tínhamos que ligar para a Secretaria de Educação e pedir um pouco mais de alimento, porque muitas crianças da escola a qual eu trabalhava tinham aquela única refeição. A questão que eu falo também, que é muito séria, né, da educação no Brasil, como você é da área da educação e falou tudo isso aqui, é o que a gente sempre vem dizendo aqui, né? Porque eu falo assim, gente, a gente não veio atrás de dinheiro, a gente não veio atrás a gente veio atrás de qualidade de vida, né? Temos as nossas histórias, né? Igual a Cida veio em busca do tratamento do filho, que foi bem recebida, que foi, né, bem sucedida e tudo, mas a gente também não pode deixar de citar o fato de que realmente o Brasil
ele não é o Brasil, né? O nosso governo, às vezes, a gente também não podemos entrar aqui muito nesse assunto, porque já é outro tema, não tem nada a ver com o nosso tema, mas que a gente fica muito triste, né? Vendo tudo isso acontecer, porque a gente sabe muito bem que para a gente ser um país de primeiro mundo, a gente vai ter que começar a investir nas nossas crianças. Com né? certeza. Porque senão, quanto mais se sabe, melhor se faz, né? Quanto menos se sabe, sabe que aquilo só vai dar, nem precisa a gente dizer o nome, né? Mas então, Cida, você quer dizer mais alguma coisa, né? Então, esses outros fatos, e tem mais algum? Sim, a segurança. A segurança é algo totalmente diferente aqui. É até estranho inicialmente, né? Porque é um local, eu tenho que dizer o que eu realmente acho. Se acontece algo com outras pessoas, eu não sei. Exatamente, né? é o que a gente fica falando. Cada um tem a sua história, né? Sim. Que a gente vai trazer várias pessoas, cada ela vai dizer isso sobre a segurança, pode ser que outra pessoa que venha cá vai dizer o contrário, mas é isso que eu quero, é a história de vidas reais, né? A história do que acontece com ela, o que é realmente o que se passa, né? Ela não está enfeitando nada. E pode ser que aconteceu com ela, pode ser que não vai acontecer com você, ou não é? Sim. No Brasil, a nossa casa, uma das nossas casas foi assaltada, eu acho que 3 ou 4 vezes. Ai, que horror. Os meus sobrinhos e primos iam para a escola de bicicleta, com menos de um mês já estavam sem bicicleta, né? Ai, isso é tão triste. É muito triste. A família chegando do trabalho, voltando de ônibus, ou como isso diz em aqui, Brasília? Em Brasília, no entorno, porque assim, no entorno, a maioria das pessoas que eu conheço lá moram no entorno de Brasília ou nas cidades satélites de Brasília. Paranoá, Itapuã, Taguatinga, São Sebastião, e as cidades do entorno são Santo Antônio Descoberto e Águas Lindas de Goiás, que é onde eu trabalhava. Né? E eram muitos fatores, o tempo todo você escuta alguém comentando que foi assaltado, que levaram isso, levaram aquilo dentro de casa, ou que o filho foi abordado na porta da escola e levaram a bicicleta, ou o celular, ou o relógio. Então é algo muito complicado. E aqui, quando nós chegamos, com apenas 6 dias de Portugal, eu já comecei a trabalhar. E detalhe... Foi fácil? Foi fácil, então? Foi fácil. Essa parte de arrumar trabalho? Sim, foi fácil, porque eu vim disposta a trabalhar no que realmente tivesse. E você saiu da área da educação, Saí da área da educação. E seu marido? Meu esposo também saiu. Ele era dos Correios, né? E aqui na verdade, ele foi mais diferente. A situação dele foi mais diferente porque ele voltou para a profissão dele, que era antes dele ser carteiro, antes dele prestar concurso para os Correios. Ele era encadernador de álbuns fotográficos e ele voltou para a mesma área. Ai, que bom. Ele conseguiu. Que bom, então. Que bom que ele voltou. Que aqui ele conseguiu se encaixar, né? Que a gente sempre fala, que tem muita coisa, eu não consigo me encaixar. Então, que bom que ele achou a área que ele trouxe a carta de recomendação. Ah, que bom, né? que legal. É uma coisa também que eu sempre falo aqui, né, gente? Se vocês querem ter sucesso, né? Se vocês querem, não venha só, né? Tipo assim, se você tem alguma coisa para trazer aí de experiência, a gente sabe que você sem documentação não pode pegar a princípio, mas se você tiver uma boa carta de recomendação, quem sabe, né, Cida? Sim. Tudo pode acontecer, né? Sim. E eu comecei a trabalhar em um restaurante e eu saía de lá meia-noite, 1h da madrugada, dependendo do dia. Saía de bicicleta, passava toda aquela orla da praia ali de Estoril, né? E... Vamos dizer, né? Que orla maravilhosa. Maravilhosa. Essa é uma outra pergunta que a gente vai te fazer. Se você pudesse dar agora um conselho para alguém, diante de tudo que a gente falou aqui, diante de tudo que você contou, diante da sua história, o que você falaria para quem está aqui nos assistindo? Bem, o conselho que eu dou é, primeiro, se prepare. Se prepare muito, se prepare financeiramente, se prepare principalmente psicologicamente, porque tudo pode acontecer. Você pode chegar aqui e imediatamente já conseguir trabalho, ou você pode chegar no país onde você vai emigrar e achar que não vai sentir falta de ninguém nem de nada
e pode ser que aconteça ao contrário. Quantas vezes nós paramos no meio do trabalho, né, para chorar, começamos a conversar e chorar uma no ombro da outra porque estávamos com saudade da família, saudade às vezes de coisas tão mínimas, tão bobas, alguma coisa que você gostava de comer no seu país que aqui não tem ou que aqui é muito difícil de encontrar, ou um cheiro de alguma coisa da planta da sua casa, né? Então, coisas que às vezes a gente não dá importância, em alguns momentos frágeis, em outro país, a gente passa a dar importância para essas coisas. A gente sempre fala que é uma mudança que faz bem para você, porém é uma mudança que você tem que fazer com muita sabedoria, porque Sim. às vezes tem pessoas que não têm essa estrutura, né, para poder aguentar, né? Então ela vem, além de estar destruindo os sonhos dela, né? Porque ela pensa assim, acabei com a minha vida porque gastei toda a economia que eu tinha, né? Uhum. Então, assim, é melhor que ela se prepare, né? Sim. Que ela saiba que aqui ela não vai ter tudo isso. Mas também a gente tem, gente, é o que eu sempre falo. Hoje em dia a gente não está longe, a gente está sempre pertinho. Tem Skype, tem WhatsApp. A minha mãe, depois que inventaram o WhatsApp, a minha mãe não me dá sossego. Porque ela me liga todos os dias e ela tem dia que eu falo, mãe, agora eu não posso falar. Por que você não pode falar? Então, quer dizer, a gente está longe, mas tá perto, né? Tem uma coisinha aí que a gente consegue ficar perto. É verdade. Mas mesmo com isso, falta o abraço, muitas vezes, né? Falta o chamego e isso faz muita falta. Os amigos fazem muita falta, o seu grupo social. No nosso caso, o nosso maior envolvimento em grupo social era na igreja, com a área do louvor, né? Então a música é algo que nós demoramos um pouco para começarmos a nos encontrar aqui. Que delícia, Cida, tem canções lá, eu vou deixar aqui para vocês embaixo. O Facebook dela, né, que você coloca no Facebook, sim. Aí tem canções lá que ela vai cantando assim, que é lá aquela canção lá do fundo do baú, que minha mãe cantava, que meu pai cantava. Ai, meu Deus, eu fico tão emocionada. Eu falo, ai, Cida, que maldosa. São canções da nossa infância. Não somos cantores profissionais, não. Ela canta muito bem. Não, mas... Vocês vão lá depois conferir, ela canta muito bem. Não é tudo isso não, gente. Tem um pouquinho de afinação, mas fora isso, não ela sou. Ela canta muito bem e o marido dela toca muito bem também. Depois eu vou deixar aqui, vai lá conferir para vocês verem. Bem, gente, e a outra coisa, o outro conselho que eu dou para vocês é fé e foco. Vocês têm que ter muita fé, muito foco mesmo, porque se você perder o foco, você se desestrutura com qualquer situação difícil que venha passar como imigrante e tem que ter persistência. Se você tiver o intuito de sair do seu país, você tem que pensar, eu saí, eu não vou olhar para trás. Porque se você pensar, eu vou olhar para trás. É como se fosse aquela passagem da Bíblia, né? Não olhe para trás, você vai virar estátua de sal. Exatamente, a mulher de Ló virou estátua de sal. É basicamente isso, vá e não olhe para trás, porque senão você vai sofrer, né, as consequências. Exato. Porque você nem tá lá e nem tá cá. O problema de estar nessa situação é que você nem curte onde você está e assim, tipo, fica arrependida. Ai, por que eu não fiz aquilo lá antes? Por que eu não, né? Então tem que... Essa sua observação é muito interessante. Essa questão de viver o momento. Muitas pessoas falam, eu vou emigrar, mas só por um tempo, só para eu ter uma história para contar, ou só para eu ter novas experiências. Mas se é para você ter novas experiências, independente se você vai ficar em outro país ou não, que você viva essas novas experiências, que você não somente passe por elas, mas que você as viva. Exato. Né? Aqui a última pergunta, né? Diante de tudo isso que está acontecendo, né? Dessa pandemia, o que você tem também para poder dizer aqui para a gente? Como é que foi a sua vida, né? Durante esse tempo? O que você tem feito? Como é que vocês têm se desdobrado com questão de trabalho? Como é que tem sido com os filhos em casa, que eu vou te confessar que não está sendo nada fácil para mim. Eu achava assim, eu tenho os melhores filhos do mundo, eu enchia minha boca para falar, eu tenho os melhores filhos do mundo, agora eu fico assim com vergonha, não vem na minha casa não, porque o trem que tá feio. Então como é que tá sendo para vocês? Olha, eu creio que como para todo mundo foi algo inédito, algo totalmente complicado, né? Mas de tudo, a Bíblia diz, de tudo retém o que é bom.
E nós temos retido muita coisa boa desse momento em família. Exatamente. Nós temos descoberto outras coisas que gostamos de fazer, né? Ou resgatado coisas que gostávamos de fazer e não fazíamos mais por conta da correria do dia a dia. Uma coisa que eu amo de paixão é ser mãe. Eu sou apaixonada por ser mãe. Eu também eu achava que eu era, agora eu acho que eu não sou mais. A função que realmente se encaixou para minha vida. Eu amo ser mãe desses dois príncipes lindos, e eu estou tendo a oportunidade, nesse momento de reclusão, de ser uma mãe mais dedicada, de voltar a preparar pratinhos diferenciados para eles comerem. Eu vejo que eles também cozinham, né? Que você põe eles para... Ai, que delícia! Sim, de brincar, de fazer jogos. Quem me conhece aí no Brasil desde muito pequena sabe a molecona que eu sempre fui, gosto muito de brincar, e eu meio que estava perdendo isso por conta de toda a correria do dia a dia, né? E agora eu posso brincar mais com os meus filhos, tenho mais tempo para estar com meu esposo, tenho mais tempo para dedicar à leitura, para dedicar a minha vida espiritual. Exatamente, que eu acho que assim, que isso veio também, né, para poder dar um sacode, né, que a gente estava muito, eu falo que a gente estava muito no automático, né, aquela coisa assim de robótica. Você faz isso hoje, vou deitar porque amanhã eu vou fazer tudo outra vez. Então eu acho que isso assim, né, a gente tem que olhar o lado positivo também, não é, Cida? Porque eu fico com muito pesar, né, de todas as vidas que foram perdidas, né? Sim. Só que nós que tivemos a bênção de continuarmos aqui, né, a gente tem que tirar o melhor disso, né? Eu quero te agradecer muito por você ter participado aqui comigo, foi um bate-papo maravilhoso. Então eu quero que você, se você quiser deixar um beijinho para alguém, se você quiser falar alguma coisa para alguém que está nos assistindo lá do Brasil, pode falar. A câmera é sua. Bem, beijos é o que não faltam, né? Mas eu vou citar aqui algumas pessoas. Quero deixar um grande beijo para as minhas sobrinhas e os meus sobrinhos, em especial 3 princesas, que é minha sobrinha Clarinha, né? Alice e Nicole, são as minhas princesinhas. O xodozinho da tia. Como eu não tenho meninas, né? Elas são as minhas meninas, né? Quero deixar um beijo especial para minha mãe, para as minhas tias queridas, guerreiras maravilhosas, minha irmã Luana, que eu amo de paixão, e todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, que nós amamos muito aí no Brasil, o pessoal da escola, as crianças. Um beijo, crianças lindas, maravilhosas dessa escola. Amo vocês. Pois é, e olha, podem ficar despreocupados que ela está muito bem acompanhada, muito bem guardada aqui, tá bem? Então, gente, é isso. Aqui trouxemos hoje mais uma história de vida, né? Mais uma história verdadeira do que as pessoas passam realmente aqui, como é o seu dia a dia, o porquê, quais que são os seus pensamentos, porque nós já falamos, dinheiro não tem, mas tem muita felicidade, muita alegria. Se você quiser embarcar nessa, né? Siga o seu coração, ok? E espero que dê tudo certo na sua viagem. E beijo no seu coração e até o próximo vídeo.